Olá, vamos iniciar mais uma conversa aqui sobre hoje a gente vai trabalhar notícias ou boatos, né? Desvendando desinformação na saúde. Mas eu não vou seguir essa programação só, mas eu queria me apresentar. Eu sou Tiago Brito, eu sou um homem negro, cabelos cacheados, tenho 1,82 m, estou com a camisa verde, calça azul e o bottom do Super Size aqui do lado esquerdo do peito, como diz a canção. E hoje Muito bom. E hoje, para tocar essa conversa aqui comigo, eu convidei minhas parceiras de Super SUS e eu queria que elas se apresentassem. Meu nome é Arielle Freire, sou uma mulher cis branca, estou vestindo um vestido mesclado, que eu não sei definir a cor disso, e tenho cabelos lisos, castanhos a meio loiros, tingidos. Eu sou formada em cinema e audiovisual e atualmente sou mestranda em comunicação pela UFPB. Estou muito feliz com esse convite, de estar participando desse momento, né, com dois parceiros do Super SUS. Acho que a gente vem pensando nesse tema há muito tempo. Então, eu sou Fernanda Barbosa, sou uma mulher branca, tenho cabelos encaracolados na altura do ombro. Estou usando um blazer azul com uma blusa verde e também com bottom do Super SUS. Sou enfermeira sanitarista e atualmente sou doutoranda em saúde pública pela Fiocruz Pernambuco. Perfeito, gente. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu fiz uma cola aqui, porque trabalhar desinformação é muito complexo. E hoje em dia a gente tem muito dado, acesso a muita informação e é muito difícil. Então eu vou ler um pouco da introdução para contextualizar a gente, o nosso ouvinte, e depois a gente segue numa conversa. A ideia é ser bem fluido, bem tranquilo, tá bom? Então, atualmente a gente vive na era da chamada era da informação, mas para mim, na verdade, a gente está vivendo na era da desinformação, porque estamos muito mergulhados na era do consumo. A gente está consumindo muito dado, muita informação, consumindo tanto conteúdo e tanta coisa que a gente não consegue mais distinguir. Então, esse ritmo acelerado tem impactado diretamente a forma como recebemos e filtramos as notícias. Com o alto volume de informações circulando nas redes digitais, como Instagram, TikTok e WhatsApp, muitas vezes a gente lê só a chamada e já compartilha, sem nem verificar a fonte. Às vezes nem lemos a notícia completa. Por isso, eu quero conversar com vocês a respeito sobre como esse consumo desenfreado de informação tem afetado o nosso dia a dia. Eu estou usando muito o conceito de redes digitais a partir muito do que o presidente Lula tem usado recentemente, que eu achei que de fato se enquadra mais, porque a gente não tem uma rede social, né? A gente tem uma rede de fato digital. E isso é bem legal, porque na ciência da informação a gente tem alguns conceitos que vão falar sobre a era da comunicação, da interligação, e inclusive da sociedade em rede, que Castro traz bastante forte. Mas será que a gente de fato está numa sociedade em rede? A gente acha que está numa sociedade muito mais distante, né? E a informação vai tendo um pouco desse impacto. Só que aí eu queria saber um pouco de vocês. Para vocês, o que é notícia, o que é boato, o que é informação? Como vocês pensam esses conceitos? Eu vou falar também como chega para mim esses termos e a gente vai discutindo, né? Eu acho que quando chega o nome notícia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é imprensa, é jornalismo. É algo que ou eu assisto na televisão ou eu acesso em um site que eu sei que é um site confiável. E aí também eu acho que o que seria esse site confiável, né? Eu acho que a gente tem alguns grandes meios de comunicação históricos, né, no Brasil, que já tem longa data. Então, quando eu vejo uma notícia, eu tenho alguns sites, principalmente esses de imprensa, que eu vou checar. Quando às vezes eu recebo algo no WhatsApp que eu fico na dúvida, eu fiz, não, peraí. Aí eu vou no Google, e aí dependendo do site que aparece e da confiança que eu tenho naquele site, a partir, né, de todo o histórico dele, eu acredito ou não naquela informação. E aí já vem para esse segundo conceito que tu traz, que é da informação, né? Eu acho que a informação é quando a gente recebe um fato e a gente consegue entender aquele fato. Eu acho que para mim informação vai nesse sentido. E aí lembrando, né, que eu não sou da área da informação, estou também trazendo como toca o meu coração, minha mente, né, sobre isso. Sim. E boato, eu só penso em fofoca, em vizinho, em família, em disse-me-disse, em tipo, tu soube que fulana tava não sei aonde, tal dia com cicrano. Então, o boato eu vejo como algo mais informal, onde eu não sei ao certo se é verdade ou se é mentira, e às vezes eu nem me importo em saber ou não se aquilo é verdade ou se é mentira. Eu acho que boato fica muito nesse
início, se eu fosse hierarquizar, eu acho que boato inicia para depois vir a informação mais consolidada, e aí a notícia, para mim, é quando veicula em algum meio de imprensa. E aí eu venho muito com esse lance da imprensa na minha cabeça, porque eu acho que eu tenho 34 anos, né? Então eu tenho uma alma, Registro, né? né? Eu sou uma jovem idosa, né? Tenho uma alma idosa, então eu fiquei pensando muito de como eu consumia informação quando eu era pequena. Sim. Então era muito ou rádio ou TV. Jornal também? Isso, jornal muito, jornal impresso, né? Isso. E aí, quando eu pego essa transição para as redes sociais ou digitais, eu acho que isso começa a se difundir, a gente também começa a popularizar mais, né? Porque acaba concentrando as notícias nos grandes meios de imprensa, e aí fica nesse limbo do que só o que a imprensa produz é uma notícia, ou será que tem outros meios, outros atores que também estão tendo mais voz que antes não tinha? Interessante. Enfim, fica aí o questionamento pra gente e pra você, Ari. O que seria notícia, boato ou informação? Eu amei o papel invertido aqui. Ou Da informação. host. Eu acho que é isso. Somos todos hosts. Então, pra mim, bate muito no quesito de notícia. Quando vem a palavra, a notícia tem uma base muito mais de pesquisa mesmo, sabe? Que aquela notícia ela está sendo compartilhada porque ela tem aquela pesquisa por trás. Então, ela tem aquela veracidade, né? Eu boto entre aspas porque a gente não sabe de fato se ela é verídica ou não. Boato, ele me chega também como algo que não tem comprovação, assim, foi um boato, foi algo que alguém disse e que talvez seja verdade ou talvez seja mentira. E o outra informação, né, me perdi aqui em tantas informações também. Outra informação eu vejo muito como algo que nos chega. Eu ia dizer notícia, olha. Acaba são muitos termos. Confusão. Sim. Informação é a mensagem que chega para mim, sabe? É isso. Para aquecer assim a nossa conversa, eu pedi a alguns estudantes, parceiros nossos, para falarem um pouco o que é notícia e boato para eles. Eu não coloquei informação porque aí realmente fica um pouco mais complexo. Mas Pra vamos gente ouvir, pra gente ver. Vamos ouvir eles, depois a gente traz um contexto e a gente aquece mais um pouco o debate, pode ser? Pode ser. Para mim, boato é o que está se espalhando sem uma comprovação. Já uma notícia, dependendo de onde ela for, de fontes verdadeiras, né? A notícia pode ser tanto verdadeira como falsa, a fonte. Então é sempre bom checar a fonte. Eu acredito que o boato é uma informação sem nenhum comprovamento, sem nenhuma justificativa. Não necessariamente ela seja falsa, mas não há algo comprovado. É como se fosse uma fofoca. É um exemplo de um boato. E a notícia, ela já é uma informação que há comprovamento. Foi comprovada a sua veracidade. Então a diferença entre as duas, que, em minha opinião, é que uma é comprovada e a outra não. Já a notícia é verdadeira e o boato não necessariamente é falso, pode sim ser verdadeiro. Na minha opinião, boato é uma informação que não é confiável e às vezes pode ser distorcida. Ela pode circular entre as pessoas e também pelas redes sociais. A notícia é uma informação confiável que pode ser testada por meio de fontes confiáveis como jornais, entre outros tipos de meio de comunicação. Para mim, boato é uma coisa muito generalizada. Por exemplo, eu falo uma coisa para tu, aí tu já fala para outra pessoa, aí outra pessoa já vai dizer para outra pessoa e aí vai. Aí notícia é uma coisa mais provada, mais de fato, que a gente vê assim mesmo, como redes sociais, jornais e tudo mais. Notícia é algo que tem que ter bases concretas. Não é algo que pode ser inventado, diferente de boato, que pode ser inventado e falado de boca em boca. Para mim, notícia é algo que tem fatos comprovados, que tem uma base mais sólida do que um boato. Um boato é simplesmente o que vem da boca de todo mundo. A diferença entre notícias e boatos é que boatos é coisas que vêm da rua, que podem ser mentira, porque tem que ter sempre uma pessoa para provar nesse boato, mas já notícias é coisas que vêm de jornais, repórter, ou até outras coisas que aí sim é verdade. A diferença de notícia e boato quer dizer que notícia é aquilo que vem de outras pessoas, que a gente escuta de outras pessoas, de jornais, de livros, etc. E boato é aquilo que o povo inventa,
que alguém inventou ou alguém falou e que a pessoa ou alguém acredita. É isso. É, é isso, né? Os estudantes Muito bom. trouxeram das palavras deles e eu achei maravilhoso. Eu esperava outras coisas. Ah, não sei, mas não. E foi orgânico, gente. Não mandei roteiro, só fiz a pergunta e eles trouxeram. E é isso. Na teoria, no campo conceitual, boato é tudo aquilo que sai sem fonte. É uma conversa de corredor, é um sussurro, é tudo aquilo que não tem nenhum registro. A gente cria e muitas vezes um boato pode se tornar uma notícia e pode se tornar muitas vezes um fato concreto. Porque, né, ele surge da epifania da base da sociedade. A notícia já é um registro. É algo que tem um registro. Às vezes pode não ser verdadeira, que a gente tem as notícias falsas, mas ela tem um registro, uma fonte de informação, que pode ser jornalística, pode ser em site, pode ser em blog, mas existe um registro, então se torna notícia. E a informação é a matriz de tudo isso. Porque tanto a notícia como o boato, elas são fontes de informação, elas nascem da informação. Porque a informação é como até a Fernanda colocou, né? Nanda colocou. É um olhar interpretado. É algum dado que a gente recebe, interpreta e a partir disso a gente consegue compartilhar, porque a gente conseguiu entender. E aí, isso é bem interessante, porque o boato é o que está fazendo com que a nossa sociedade muitas vezes agora caia em muitas discussões, né? E um boato para a saúde é uma coisa muito ruim. Então, eu queria saber de vocês se vocês tiveram já alguma experiência de ouvir boatos na área de saúde e se esses boatos já impactaram a vida de vocês. Porque, por exemplo, durante a pandemia, houve muito boato sobre a vacinação. Se vacinar, vai virar um jacaré, É o exemplo clássico, não né? é? Que a gente tem. A gente tem muitos boatos que às vezes se tornam notícias, por exemplo, com a questão do ovo. O ovo acho que é o maior boato da saúde até hoje, porque vem sempre um estudo que aí vira uma notícia informando que o ovo não é bom para a saúde. Aí depois vem uma nova notícia informando que o ovo é bom. E fica nessa troca. Mas isso tem impacto no nosso dia a dia. Então eu queria saber exemplos de vocês, se vocês já vivenciaram algum boato que trouxe algum impacto negativo na vida ou de vocês ou de algum conhecido. Quando tu fez essa pergunta, eu só lembrei da pandemia, assim, que eu acho que a pandemia, eu não sei se o termo desinformação e o termo fake news, notícias falsas, já existia antes da pandemia, ou se para a gente, enquanto sociedade, isso ficou mais evidente, porque para mim a pandemia foi um marco muito importante, assim, de uma desinformação, inclusive orquestrada, que eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? Perfeito. De como teve interesses por trás dos boatos que se transformaram em notícias falsas. Uhum. Porque eu acho que a pandemia foi isso. Você vai virar um jacaré, você vai ter isso, você vai ter aquilo, que a gente acabava vendo esses boatos em sites. Se a fonte existia, se não existia, se era verdade, mas virou notícia. Então, acho que eu não consigo pensar em outro exemplo, assim, porque para mim a desinformação está muito colado, pensando no campo do SUS, está muito colado com a pandemia, pensando não só na desacreditação em relação à vacina, mas também na forma com que foi conduzido o tratamento em relação à Covid-19, né? A gente pensa a cloroquina, de como a gente foi e voltou enquanto pesquisa, enquanto ciência também, se a cloroquina era algo bom ou não para a saúde, de como houve um interesse em que fosse vendido a ideia de que seria, sim, algo bom, com todo interesses por trás, e de como tiveram notícias, pesquisas científicas, dizendo que não tinha efeito para a Covid, e de como isso continuou sendo perpetuado, de como as pessoas continuaram acreditando nisso, né? Então, eu acho que, para o SUS, assim, foi um marco a pandemia, inclusive eu trago, em relação à vacina, de como houve uma desacreditação de todas as vacinas. E dos profissionais que produziam instituições também, né? A gente é referência mundial com o Programa Nacional de Imunização, com o PNI. A gente conseguiu erradicar milhões é um pouco... Mas eu acho que pode botar Eu posso no ser, campo dos né, milhões. metafórica e Pode. ser um pouco exagerada, né? Sim. Zilhões de doenças como sarampo. A gente tinha o controle, tipo, da poliomielite, né? Com várias vacinas em que mataram crianças, mataram pessoas na década de 80, de 90, de como a gente conseguiu chegar a índices louváveis e excelentes a nível internacional de cobertura de 98% da população de BCG, de sarampo, de outras vacinas.
E quando chega o momento da pandemia, com essa desinformação orquestrada, a gente começa a colocar em xeque todo um arcabouço que já tinha sido construído por 30 anos, que é desde que o Sim. SUS existe. Então, eu sei que tem outras notícias falsas que impactam a saúde, né? E acho que quem tá na ponta, né? Os profissionais que atuam hoje em dia, né? Que eu tô nesse lugar mais da pesquisa, mas os profissionais que atuam hoje conseguem visualizar isso. E eu acho que é uma dificuldade de. Eu não sei se é de convencimento, mas eu acho que a gente não pode ir, tipo, querendo convencer aquela pessoa. Acho que é mostrar os Uhum. fatos. Sim. Porque eu acho que se a gente for para esse lugar de convencimento, eu vou para o lugar de que eu sou enfermeira e eu sei mais do que você. Eu tenho que lhe convencer de que eu tô falando a verdade. Não. Eu tenho que mostrar o que tá posto e você também tem que ter esse bom senso de saber o que é verdade e o que é mentira. Mas quando chega as redes sociais em que eu recebo um monte de informação no meu WhatsApp, e aí pensando muito na minha família, né? No meu pai, nos meus tios, de como eu recebo informação manipulada e eu acho que ela é verdade, eu já encaminho, já passo e eu não vou atrás de saber se é verdade ou se é mentira. Porque como a gente tem um volume muito grande de informação, Isso. meio que eu não sei se isso se perdeu ou se a gente tá nessa enxurrada de informação que faz com que a gente também não tenha muito esse discernimento, sabe? A gente tá meio que no campo do sem tempo, irmão, né? A gente recebe e Exatamente. Eu compartilha. tava falando esses dias com a minha mãe sobre isso. Ela tava querendo passar uma fake news, a notícia falsa. Eu disse a ela, isso é falso, vai checar. Ela fez, não, eu não vou checar. É como Eu se não o tenho outro, tempo. o outro que se deu o trabalho de Se checar, né? chegou pra mim, tipo, como assim chegou na minha mão? Eu tô aqui abrindo de uma pessoa. E é isso, de uma pessoa que eu confio. Uhum. Como eu vou dizer que essa pessoa tá mentindo pra mim? Verdade. Então, acho que é bem complexo. É bastante. E você, Ari? Então, eu acredito, eu vou falar antes de um ponto que Fernanda tocou, que ela falou sobre exatamente isso, né? Essa informação, ela chegou aqui nas minhas mãos. E hoje em dia, nesse campo da comunicação, a gente sabe que toda notícia compartilhada, toda informação que tem ali dentro, a gente vai receber de uma maneira muito fácil, Uhum. né? A gente vai estar lá deitado na cama, sentado no sofá, vai rolar a tela e vai estar lá uma notícia e aí vai de você acreditar ou não. Uhum. Então eu acho que com essa chegada das redes sociais, com esse boom muito grande, tanto do TikTok quanto do Instagram, a gente vê essa desinformação ela ser enfatizada como verdade, né? Ela se torna uma Sim. verdade. Então as pessoas elas não têm mais esse ímpeto de chegar lá e não, eu vou pesquisar se essa notícia é verdadeira, não, porque ela é fácil de ser tanto compartilhada quanto de ser absorvida. Sim, e a desinformação ela funciona como um vírus, né? Então, na Exato. pandemia mesmo foi muito forte porque as pessoas estavam desacreditadas. Exato. A gente tinha uma certa autoridade governamental enfatizando, e aí você tem um viés oficial, que você tem uma autoridade representando toda a nação falando algo, então, obviamente, a pessoa vai seguir o viés que ela acredita. Então, meu pai, por exemplo, ele morreu na pandemia porque ele não quis se vacinar, porque ele não acreditava na vacina, mesmo eu atuando na Fiocruz. Então, mesmo em casa, gente, todo mundo muito vacina, vacina, vacina. Ele mesmo, muito pró-vacina antes da pandemia, ele se envolveu numa narrativa, que aí a gente entra em todo um processo da pós-verdade, que não vamos entrar aqui porque é mais complexo, É extenso. é muito extenso, mas que é isso que faz com que as pessoas se envolvam e se doem, né? A desinformação ganha muita força nisso. Antes, um boato, ele se perdia ali entre você e o outro, porque era muito difícil você conseguir Sim. compartilhar, chegar em grande escala. Mas agora, como está tudo conectado, ele vira desinformação muito fácil. E é muito fácil você chegar no outro, porque você só quer algo para comprovar aquilo que você já acha. Então você não vai mais pesquisar. Se aquela notícia, se aquilo chega para você validando um pouquinho do que você pensa, já é verdade. Já é verdade absoluta. E é muito difícil quebrar isso, né? É um processo muito delicado. É porque eu acho que essa questão ela se vira muito para o quesito da construção narrativa. Uhum. Então é como hoje em dia, vou falar rapidamente das redes sociais, mas hoje em dia é tudo isso, é toda uma construção narrativa, tanto narrativa quanto visual, que ela se encaixa da melhor forma para ela compartilhar essa informação, seja ela notícia ou boato, Uhum. entendeu? Então é como ela
comunica, como ela chega e afeta e impacta a vida dessa outra pessoa. E se ela se comunica com as crenças dessas pessoas também, né? Porque eu acho que isso também é levado em conta. Isso, exatamente. E aí, Nanda, na saúde a gente tem aqui o podcast, a gente está tentando falar para um adolescente. E eu fico pensando, né, na nossa adolescência, a gente não tinha acesso a tudo Sim, isso. Eu já tinha MSN, a tela já vibrava, eu já ficava sim, ali já naquela chamava atenção. expectativa. E tinha o Orkut, é, já era algo muito impactante, mas não era como a gente Sim, tem hoje. Então eu fico pensando assim, a vacinação, inclusive, naquela época, era divulgada em cartazes, em todos os lugares a gente via. Hoje em dia é muito mais difícil. Então a saúde também fica, o acesso à saúde também fica muito difícil para o adolescente. Porque o adolescente ele vai ter diversas frentes e a linguagem que a gente utiliza hoje no governo, nas instituições, é uma linguagem que é muito ruim para o adolescente. Então ele vai sim, acreditar muitas vezes no que o TikTok está falando, que vai ser numa linguagem às vezes muito acelerada e que vai ser às vezes contra a vacinação, ou contra o HPV, ou contra campanhas muito negativas em saúde. Então, eu queria saber de ti, assim, se tu vê, quando tu tá no campo, nas escolas, esse desafio que a saúde tem hoje em comunicar. E como é que você acha que o SuperSUS ele tem contribuído de forma positiva para comunicar positivamente sobre saúde, para que os adolescentes eles procurem entender um pouco mais e se vacinar e se cuidar, né? sim. Eu acho que tem questões importantes. Se a gente também for pensar como a gente tem estruturado a comunicação dentro do SUS, que aí eu vou trazer algumas críticas também, né, sobre como o SUS se estruturou na comunicação, porque eu acho que tem uma forma de comunicar que acaba que distancia também. Eu acho que tem algumas questões que é importante a gente colocar. Eu acho que a linguagem, a forma como a gente se comunica, ela é fundamental. Então, a gente teve, né, historicamente, quando o SUS se constitui, a gente tem uma herança da ditadura militar dentro da saúde na forma como a gente se comunica. Então, se você for pegar um cartaz de alguma campanha de saúde, até o termo campanha, né, é um termo muito da época militar, assim, de como a gente tem algumas estruturas hoje, em 2025, que ainda refletem essa década antes do SUS se instituir e que culturalmente, socialmente e politicamente se mantém, sabe? Sim. Então, se a gente pega um cartaz de uma campanha da década de 90 de vacinação, tinha uma linguagem muito impositiva. Vacine-se. Vacina salva vidas. Ou então, use preservativo. Então, se a gente for pensar na linguagem que era e que ainda é, a gente tenta desconstruir isso. Acho que a internet traz a tecnologia, né, de fácil acesso, tenta desconstruir isso, mas tem uma comunicação ainda muito imperativa e normativa. Mas se a gente for pensar, surtiu efeito. Naquela época a gente conseguiu atingir os objetivos que a gente queria, mas já tem algumas críticas a essa forma de comunicação, que eu acho que aí entram duas questões: a forma como a gente se comunica e a informação. Porque a gente traz a informação, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, como é que eu checo e como eu vou comunicar essa informação. Sim. Que aí eu trago a minha crítica para essa comunicação dessa informação. E tem uma crítica a isso, sobre essa forma de comunicação, de como a gente também pode popularizar o acesso e permitir que outras vozes sejam ouvidas. Porque, pensando na ditadura militar, na década de 90, de como a gente se institui, há uma voz que ela é reconhecida, que é a voz do Ministério da Saúde. Sim. É a voz do governo federal, é a voz de quem está assistindo televisão e, de repente, na década de 90, tinha o plantão da Globo, onde tinha aquele barulhinho, né? Que se você tocar hoje, quem viveu sabe. Exatamente. Então, todo mundo parava e o que era dito ali era verdade. Sim. A gente não ia checar se o que aquela pessoa, no horário das 8, entre a novela das 9 e o Jornal Nacional, estava falando a verdade ou não. Mas a gente acreditava, porque aquela voz era legitimada. Então, acho que tem esse ponto, assim, que quando a gente pensa em outras formas de comunicação, né, a própria educação popular em saúde, de tentar valorizar outros saberes. E eu acho que a gente da saúde, e me coloco nesse lugar de profissional de saúde, a gente fala muito difícil. A gente quer falar um negócio tão simples, mas a gente vai para uma linguagem Dá uma rebuscada, volta, né? fala uns termos que... Mas a gente foi formado ou formatado na graduação para sim. isso. Sim. Então, eu acho que tem isso, tem uma deficiência na formação profissional hoje da gente, e eu estava até falando no outro podcast, a gente ter a humildade de entender que a gente não é o dono do saber. Que eu estou falando ali, num postinho de saúde, eu vou ter uma comunidade que tem um conhecimento
ancestral, milenar, vai saber muito mais do que eu. Mas se eu ficar dentro do meu lugar de vou ter que falar de uma maneira muito certa e certa com muitas aspas, né? Eu vou ficar nesse lugar muito distante, não vou conseguir que aquela pessoa siga por exemplo, um cuidado que deveria seguir, porque eu tô me distanciando muito. Sim. E aí, pensando no adolescente, e pensando, né, esse podcast, eu acho que é para isso, a nossa tentativa, e eu acho que é uma tentativa, porque para a gente também é um desafio, Sim. a gente se colocar nesse lugar de como eu falar algo de uma forma mais simples, se eu sou doutoranda, se eu sou mestrando, e me exigem que eu fale de um jeito muito bonito, Rebuscado. científico, porque isso demarca um lugar na sociedade, e eu sou doutoranda, eu tenho que falar assim, assado. Sim. Então, eu acho que quando a gente vem com um jogo, e eu vou falar de novo, é uma tentativa. Eu acho que a gente ainda tem questões no nosso projeto que a gente precisa avançar e melhorar, mas eu acho que a gente tem um diferencial da gente sempre tentar olhar para isso. Então, a gente começa o Super Sus em 2019 na Mas também é ideia. autocrítico, né? Isso, e acho que a gente tem que manter isso porque é difícil. A gente tenta se reinventar de muitas formas, e com o jogo, quando ele surge, é nesse lugar de como eu posso falar da Constituição Federal, que é um termo não, um texto que ele é difícil de ler. Tem isso, é verdade. Como é que eu vou hoje pedir para um jovem de 15 anos sentar e ler um texto de uma Constituição que ele vai dizer? A Que gente nunca, a saco. gente nunca teve essa Interesse. vontade, esse interesse de estudar sobre isso, Isso, entendeu? então, Que deu tipo, hoje em dia. Quando a gente coloca o artigo 196 no Super Sus Cidadão logo no início, é uma forma da gente trazer uma linguagem que é lúdica, que é para adolescente, que é o que eles fazem hoje, né? Jogar por várias motivações. A gente tenta trazer esse jogo pro SUS, que aí o Super SUS vem com essa proposta, e a gente viu que só o jogo talvez não desse conta. Então a gente Sim. começa a fazer vídeos, a gente começa a ter uma conta no Instagram, que a gente não tinha antes, e a gente começa a fazer um podcast. E a gente faz várias coisas para tentar. Eu acho que a gente também se policiar nesse lugar. De tipo, como eu posso falar algo mais simples? Que o estudante que agora, né, tá em algum lugar desse país, que vai estar me ouvindo e vai olhar e dizer: o que ela tá falando aí? Tá tentando aí falar o quê para mim? Então, Sim. eu acho que é um exercício a nível de forma. Eu acho que tem vários campos, de formação profissional, a nível de gestão do SUS, de entender que não dá para continuar usando o mesmo cartaz da década de 90 de vacine-se e use preservativo. Não é que isso não pode existir. Mas eu posso falar isso de uma forma que o adolescente vai entender melhor, Tem que sabe? saber comunicar, né? Tem que saber Exatamente. comunicar. E aí eu fico pensando muito, aí eu jogo aqui já pra Ari, porque a Ari tá à frente das redes sociais do Super SUS. Sim. Então, como é que tu tá vendo esse desafio? Porque, de fato, nós somos... É difícil. É Somos difícil. ousados. Somos ousados. Somos E aí eu ousados. queria saber de ti, né? Porque você é formado em audiovisual, não tinha essa característica das redes sociais, então está sendo também um processo de aprendizagem constante, que você sempre fala, mas eu queria saber de ti, como é que tu tá trabalhando isso, como é que tu tem pensado essas estratégias? Então, é muito interessante sair da perspectiva de ser apenas uma consumidora dessas informações, apenas consumi-las dentro das redes sociais e passar a fazer esses conteúdos, principalmente na área de saúde, né? Porque a gente vê que a desinformação ela é muito mais focada nessa área. Então, as pessoas elas não têm muito interesse de procurar uma base de pesquisa, de fato, de chegar num site e pesquisar, será que isso é verdade? Sabe? E hoje, no campo das redes sociais, vou te dizer, se é complicado, porque mesmo você se encaixando, tentando se encaixar nessa narrativa, porque você falou que o SUS e o Ministério é difícil, né, de se comunicar, mas hoje em dia eles já estão modificando essa linguagem deles. Sim. Eu acho que foi Padilha Sim, que publicou um dia desses um Reels explicando o SUS através de dos gatinhos, entendeu? sim. Então, isso chega nos jovens, isso comunica para os jovens, mas e os outros conteúdos de desinformação que são muito mais interessantes, são muito mais atrativos. E eu volto para a questão da construção narrativa. Não é só a construção narrativa também. É sobre o que as pessoas querem escutar, o que as pessoas Uhum. acreditam sobre aquilo. Então, é um desafio,
muito grande é pensar em um conteúdo que comunique saúde, porque para além de você comunicar a saúde, você tem que saber como você vai comunicar Trazendo informação essa verdadeira. informação. Uhum. Porque, primeiro, você tem que pensar na linguagem, você tem que saber para quem você comunica, porque um adolescente de 14 até 18 anos não vai se comunicar da mesma forma que a minha mãe se comunica, não vai se comunicar da mesma forma que a minha avó se comunica. Sim. Então, como é que eu vou dar essa quebra nessa desinformação através do que eu estou comunicando, Uhum. sabe? Então, é um trabalho de pensar de fato nessa popularização para além de não focar só em um público, mas pensar em como eu vou comunicar a saúde. Sim, eu fico vendo, é muito desafiador. A gente vê isso com o SuperSUS, tanto na própria escrita acadêmica, em vários fatores, né? Porque o SuperSUS tem várias áreas de atuação. E aí, a gente, como está muito na escola, eu também tive a ousadia de pedir para os professores falarem como é que está sendo atuar na sala de aula com tanta desinformação, como é trabalhar desinformação em sala. Aí eu trouxe aqui um vídeo para a gente ver. É muito complicado, porque as fake news, as falas negacionistas, elas se espalham de forma muito rápida. Então, a gente, para combater essa narrativa, é muito complicado. A gente tem que trazer fontes, tem que trazer outras narrativas de livros didáticos, matérias, jornais, que a gente chama de fontes mais seguras. Mas é um trabalho, vamos dizer, difícil, que exige um esforço muito grande da gente, mas a gente faz a nossa parte, né? Mostrar que não se pode acreditar em tudo que se vê na internet, do que é falado, e que precisa haver essa confrontação com outros meios, né? Jornais, livros. Tem sido um desafio, né? Principalmente depois que as inteligências artificiais ganharam essa dimensão de produção de vídeos e também de produção de conteúdo em massa. Tem sido um desafio porque cada vez mais a gente não sabe diferenciar o que é um vídeo real, o que é um vídeo falso, ou notícias que aparecem muito parecidas com a vida real. A forma como as pessoas compartilham isso nas redes sociais perde o controle. Páginas de fofoca que acabam também compartilhando notícias falsas, e isso acaba chegando dentro da sala de aula, porque todo mundo mexe no celular, todo mundo mexe nas redes sociais e acaba sendo influenciado por essas notícias. E aí, muitas das vezes, as pessoas não se questionam, né? Os alunos não se questionam sobre a veracidade daquelas informações que eles acabam vendo na internet. Então, né, como a gente viu, os professores, até para a sala de aula, está muito desafiador, né? Os professores trazem muito isso, que é muito difícil lidar com a desinformação, porque ela é muito acelerada. Então, às vezes, o conteúdo que se dá em sala não consegue chegar tão rápido quanto a desinformação nas redes sociais. E uma coisa que eu senti aqui muito na nossa conversa é que, e eu tinha essa percepção, mas aí vocês trouxeram bastante, é que as pessoas buscam por informação para se validar. Então, a desinformação, ela é a fonte disso, a pós-verdade é a fonte disso. Por quê? Porque você só quer algo que valide minimamente aquilo que você pensa. Então, é muito mais fácil encontrar uma desinformação que vai lhe dar uma base para isso, Sim. do que você ter o desconforto de procurar uma informação que lhe tire da zona de conforto, né? E a gente está numa sociedade muito carente. É tanta demanda de informação, tanta demanda por consumo, que vem essa carência, e aí você às vezes se apega à desinformação, porque está lhe validando, está lhe dando uma atenção, lhe dando um retorno. E aí eu fico pensando, para a gente ir encerrando assim, o que é que a gente pode fazer para poder abraçar as pessoas, abraçar os nossos jovens, os nossos adolescentes, e para fazer com que eles procurem o caminho da informação. Porque é um caminho difícil. A gente tem informação verídica, é muito difícil. Porque, né, a gente precisa buscar, a gente precisa validar, a gente precisa se questionar. Então, como é que vocês pensam em estratégias para que a gente consiga chegar com informação de forma real e acolher esses nossos adolescentes, para que eles não sejam transmissores de desinformação ou de notícia falsa? Posso ir primeiro? Pode? Tá, eu vou jogar uma pergunta aqui pra vocês. A gente pode Perguntar? A gente pode combater essa desinformação hoje em dia com tantas, porque eu acredito que essas desinformações elas já foram muito enraizadas dentro da sociedade. Isso é uma percepção minha, sabe? Eu tô falando aqui de percepção. Sim. Porque a gente nunca caiu em fake news? Essa é a minha pergunta.
A gente, nós. Nós três Nós dessa três. mesa, Nós né? três dessa mesa. Sim. Nunca caímos em fake news, principalmente da área de saúde. Não falo tanto por você, né? Porque você é da área de saúde, mas e a gente que não é da área de saúde? A gente nunca caiu. E hoje em dia, eu falo um pouco também trazendo sobre a inserção da inteligência artificial dentro das redes sociais. Que eu mesma Sim. caí na desinformação de que um vídeo de um canguru de apoio Sim. era verdade. Não era. Eu achei que era também. Gente, não era. Depois me mandei esse vídeo. É muito bom. Eu juro que Ele eu dei um segurando a zoom. Ele passagenzinha. segurando a passagem. Eu dei um zoom. Tinha sombra, tinha Tinha tudo. pelo do canguru. E eu, Caramba. gente, eu fiquei, isso é verdade. E eu Isso só foi acreditei que não era artificial. verdade quando a empresa disse que não Exato. era, porque foi nesse nível assim, Nossa. de que as pessoas dizem, não é verdade. Aí eu disse, não, minha gente, é verdade. Aí quando a empresa publicou, eu disse, realmente. Eu só disse assim, é verdade, quando saiu no Fantástico. Entendeu? Mostrando a própria família, a mulher que estava no vídeo, falando que era o cachorro da irmã. Mas eu acho que assim, eu pergunto, a gente pode, porque eu acredito que nós como sociedade, já estamos ficando muito acostumados com esse método de informação. Uhum. Essa informação acelerada, as pessoas estão escutando áudio no 2x, as pessoas estão vendo vídeo, as pessoas estão vendo aula acelerada. Então, eu tenho um encantamento muito grande pela psicanálise, né? Então, eu estudo muito sobre essas questões. Então, eu me volto muito para essa questão de para onde a gente está indo, entendeu? Em relação à informação da rede social. Porque é isso que a gente está consumindo, é isso que a gente está se acostumando. Depois da pandemia, a gente teve uma reviravolta muito grande na maneira que Sim. a gente se relaciona. Então, eu acho que dentro da teoria da pós-verdade, que a gente já está vivendo, então eu me pergunto muito assim, será que a gente ainda pode fazer isso? Obviamente devem ter estratégias e tudo mais, mas eu fico pensando assim, até em qual ponto a gente vai chegar, sabe? E como a gente vai mobilizar essa nova geração, porque não vai vir da gente. Essa quebra dessa desinformação, Sim. essa narrativa, essa construção de narrativa não vai vir da gente, vai vir dessa nova geração, porque eles que estão crescendo, estão nascendo dentro dessa realidade acelerada, dentro do TikTok, dentro do Instagram. Então a gente está tentando se adaptar, a gente não está entendendo o que está Sim. acontecendo, sabe? Então eu acho que é muito esse questionamento que eu faço. Sim, e eu acho que foi uma boa provocação. Foi uma boa provocação pensar nisso. E aí eu fiquei pensando, né? Se eu fosse esse estudante, esse adolescente que está me ouvindo, né? Que está nos ouvindo, como é que eu ia estar agora ouvindo isso que a gente está dizendo, né? Será que está na mão deles, está na mão da gente? Então, acho que para trazer um pouquinho de acalento, não sei, acalmar o coração da gente, eu acho que a gente pode pensar em estratégias, aí eu falo enquanto uma pessoa que não tem rede social, não Sim, consigo, gente, é verdade esse bilhete. eu não consigo lidar com a estrutura da rede social, porque para mim ela causa muita ansiedade. Acho que entra num ciclo de sofrimento, tanto do excesso de informação, que a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é, quanto também da gente estar olhando a vida alheia e achando que a nossa vida não Não vale, né? tem nenhum sentido, já que eu tô vendo meu colega, todo fim de semana, postando uma foto que ele tirou há 5 anos atrás, mas ele bota um hashtag TBT, e aí eu tô aqui sentada no domingo de noite, chuvoso, Chorando e vendo fulaninho que tá há 5 anos, que também deve estar deitado, chorando, sofrendo, postando essa foto, mas ele tá ali, lindo e maravilhoso, linda e maravilhosa, mostrando uma vida que não existe. Então, como a gente pensar políticas públicas de saúde nesse contexto e sabendo que as pessoas que estão hoje, tanto no poder, quanto na gestão, quanto profissionais de saúde, nasceram em uma época em que não existia isso. Porque quem hoje está assumindo esses lugares são pessoas que nasceram em um momento que não tinha internet, que não tinha Instagram, que não tinha TikTok. Então, eu acho que o que a Ari traz é muito importante, porque é uma transição geracional da gente que está aqui fazendo esse podcast e pensando, né?
pesquisas em saúde pública, com recurso público, com recurso da gente, né, da população brasileira, em prol de pensar em outra forma de comunicar. Então, a gente tem o jogo, né, o Super SUS com 4 versões, que a gente vem apostando muito nele enquanto uma estratégia, mas sabendo que ele é uma estratégia que vai depender de pessoas. Ele por si só, ele não vai ter a mesma eficácia, eficiência, se a gente quiser ir para esses termos mais científicos, ele não vai ter o mesmo alcance se for mediado por pessoas. E como a gente, que está imerso nesse meio, como é que a gente pode pensar novas formas de se comunicar? E eu acho que a gente pode pensar tanto do lado de cá, enquanto... Eu acho que pode ser 3 campos, sabe? Tanto enquanto produzir pesquisas em que a gente pare de só publicar artigo. Não dá mais pra gente se comunicar. A gente Por não se artigo comunica, científico, porque a né? gente se comunica na nossa bolha. Quem é que vai ler o artigo que você vai publicar da sua dissertação? Só que vai Seus referenciar pares. nas pessoas. Sabe? Então a gente tá gastando um dinheiro público gigante. Não é que artigo científico não serve de nada, mas só ele é insuficiente, porque a gente não consegue trazer uma pesquisa que dura anos e anos e anos De um artigo. em um artigo que as pessoas que estão hoje esperando uma fila, estão esperando para fazer um exame, não vão ler esse artigo. Isso. Mas é mais fácil que essa pessoa que está agora esperando uma ficha de encaminhamento para um exame, que está com fone de ouvido escutando a gente. Isso. Então, a gente vem pensando no podcast, vem pensando em outras estratégias, e aí tu traz muito que o Ministro da Saúde, né, coloca um rios de gatinho, porque o próprio Ministério da Saúde, o próprio governo está vendo que não dá para a gente produzir manuais como a gente produzia na década de 90, nos 2000, onde a gente tinha enormes cadernos, enormes manuais, que eles têm sua importância, mas só eles não dá, porque as pessoas não vão ler. E aí eu falo isso com muita dor no coração, porque eu fico querendo fazer vídeos de 2, 3, 5 minutos e eu tenho que escutar. Nada, as pessoas não vão ouvir, as pessoas vão acelerar você falando que você já fala ligeiro, o povo vai botar num e-mail e não vão ter paciência. Então, eu acho que é uma crise, e eu falo muito por mim, né? Vocês, enfim, me conhecem, sabem, né? Às vezes sou muito incisiva em algumas questões, porque eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade, sim, porque senão a gente não vai comunicar, mas a gente tem que também ver como a gente faz isso. Sim. Porque também não dá pra gente estar produzindo coisas que não vai chegar na população. E acho que a gente tem um compromisso público, né, enquanto Fiocruz, enquanto instituição de pesquisa, vinculado ao Ministério da Saúde, de produzir pesquisa e produtos que tenham um maior alcance para a população. E aí vem, né, a popularização da ciência, a disseminação científica. Será que eu preciso mesmo fazer um texto, uma nota, ou eu posso publicar isso no vídeo? Será que eu posso fazer isso de outra forma? Por quê? A gente está numa era em que informação é poder, e o que chega na minha mão é a verdade. E aí vem o que a Ari traz, que eu acho extremamente relevante pensar a inteligência artificial nesse meio. Como a gente, enquanto saúde, também tem que se aliar, eu acho que com as devidas proporções e com muita responsabilidade, né, do que a gente está fazendo. Mas eu acho que resistir a isso não é o caminho, porque eu acho que a gente tem que se aliar. Tem que ver o que é que disso aqui é possível. Será que se eu for por esse caminho eu vou estar gerando mais desinformação em dúvida ou não? Eu posso usar isso até para otimizar meu trabalho, até para eu tentar ser mais ágil no que eu preciso fazer. Então, eu acho que as recomendações é o que a gente sempre fala, né? Checar informações, por mais que seja chato, tem que abrir o Google, né? Tem que abrir o Google, botar lá aquele link, mas ainda é o que a gente tem que recomendar. E aí, não só botar isso no Google, mas também ver quem está falando. E a gente, enquanto saúde, enquanto pesquisa, enquanto gestão também do Sistema Único de Saúde, pensar em outras formas de comunicação. E acho que o Super SUScast tenta preencher uma lacuna, né? E eu acho que não é algo inédito, tem vários projetos de pesquisa fazendo isso, né? O próprio Ministério também tem o seu podcast e outros órgãos. Mas é a forma que a gente vem conseguindo. E acho que, inclusive, esse episódio vai ficar muito longo, as pessoas vão ouvir acelerado ou vão cortar, porque não vão ter paciência de ouvi-lo. Mas é isso, gente. Tem coisa que não dá pra ser falado em 1 minuto de um vídeo, né? Não dá. Mas eu queria dizer a vocês assim, que existe uma luz, então respirem. E assim, Ai, tenham as mãos. que bom, pessoa iluminada. Juntos, a gente vai conseguir. Tem que ter pessoa esperançada pra trazer esse lápis de esperança, né? Eu trouxe esse questionamento. Foi muito bom. E é essencial. Porque não é para causar um terror, um caos, né? Mas é de fato para a gente pensar que
talvez a gente, obviamente, deve ter uma estratégia, e obviamente que é muito importante a gente tentar se comunicar com esses jovens, que eu penso que isso modificou muito, né? Que depois dessa enxurrada de desinformações, a área da saúde, de fato, ela está tentando se comunicar com os jovens, então ela quer Sim, chegar nos jovens. E sim, eu acho que isso é muito importante, porque já deveria ser assim antes, né? Sim. Mas eu trago esse questionamento, mesmo sabendo que existem estratégias, obviamente, mas eu trago só para fazer pensar de que a gente está tentando realmente se adaptar a um contexto que talvez que não condiz com o que a gente viveu, o que a gente experienciou. Porque a gente era do tempo do Orkut, do tempo que a gente tinha hora para sair do computador, desligar o computador. E a gente não tinha essa vivência 24 horas de sim, rede social, por isso que a gente não consegue se adaptar. Entendeu? sim. Eu trabalho com redes e eu sei como é exaustivo estar naquele ambiente trabalhando. Às vezes eu só trabalho, publico o post do SuperSUS e saio das redes sociais, finge que nem Sim. existo, entendeu? Mas é exatamente para causar essa provocação de que quem é que precisa fazer essa mudança, sabe? Mesmo a gente tendo esse conhecimento, mas quem é que está sendo não atacado, mas quem é que está vivenciando de fato, quem está dentro disso? São os jovens, entendeu? E aí, só o último gancho, juro que eu não vou falar mais. É que nosso tempo já tá Já ultrapassado. tá, essa parte já vão ter me cortado, né? Nem vão estar me ouvindo. Não, Mas eu acho espaço que para uma coisa todos. muito importante que a Ari traz é também a regulação das redes sociais, Sim, que é importantíssimo. uma pauta sempre vigente a nível de E bem congresso delicada, né? e de como há toda uma maquinaria por trás para que não tenha regulação, para que as Isso. pessoas tenham a liberdade de expressão para fazer o que querem, o que bem querem e serem extremamente violentos, racistas, preconceituosos e Desinformativos. ampliando o discurso de ódio que gera esse pânico, gera esse caos que a gente está vivendo. Então, eu acho que tem várias frentes e esse é um problema a ser enfrentado a nível de sociedade. E a gente está Isso. pegando esse ganchinho aqui enquanto SUS, né? A nossa parte que nos cabe nesse latifúndio, mas é um problema que outras áreas estão vivendo. Sim. E a gente viu o vídeo, né? A educação tem sentido isso muito, né? Imagina no dia a dia de um professor da educação básica ter que lidar com isso, né? Então, acho que já teve um avanço, né, com a questão da regulação do uso de celular em sala de aula. Por mais que tenha algumas questões que a gente também pode discutir mais à frente, mas tem um movimento tentando organizar e tem que ser algo orquestrado enquanto sociedade. É isso. Gente, ó, passaria a tarde toda conversando com vocês, porque eu acho que tem muito pano para manga. E os assuntos, Sim. eles vão se desdobrando em coisas que estão muito interligadas à pesquisa de vocês também, e vocês enquanto... O que eu mais Sim. gostei, assim, que foi vocês enquanto cidadãs, enquanto pessoas na sociedade. Isso foi... Achei incrível. Mas a gente, infelizmente, tem que encerrar. Porém, eu acho que ficou muito bem, assim, no podcast. Eu gostei muito, porque eu consegui ver que a mídia tradicional, ela ainda é um caminho. Então, quando a Ari fala que eu só acreditei quando passou no Fantástico, Sim, sabe? sim. Isso é muito bom, porque de fato o Fantástico ainda consegue trazer informações validadas e verídicas. Quando Nanda fala que ela tem que pensar de tal modo que não pode ser tão acelerado, mas que as pessoas vão ter que ouvir aquilo em 1 minuto, e que isso é muito doloroso, de fato é muito doloroso, porque a gente não consegue comunicar em 1 minuto. A comunicação, ela leva tempo, ela precisa ser estruturada, ela precisa ser bem arquitetada, né? É uma grande orquestra, porque você precisa ter início, meio, contexto e fim. Ela não pode ser simplesmente jogada. Mas é uma conversa que demoraria muitas horas. Porém, eu acho que a gente inicia, e eu queria dizer ao nosso ouvinte que há uma saída. E que é uma saída construtiva E e coletiva. coletiva. Você Sim. tem que ser um agente de modificação. Você precisa procurar notícia, e não é só procurar notícia e compartilhar. É você saber o que você está compartilhando. E você saber que você é a fonte daquilo. E se responsabilizar E se por isso. responsabilizar. Porque quando a Exatamente. mãe de Nanda recebe e diz, eu recebi de tal pessoa, por isso eu confio, é porque você Uhum. está sendo a fonte. Você está credenciando. Sim. Então, jovem, não compartilhe sem saber se aquilo é verdade. Porque Sim. você está sendo a fonte. Então, Sim. queria agradecer a vocês. Queria dizer também que foi um prazer compartilhar dessa mesa com vocês. E dizer que vocês serão convidados para a segunda parte, para a gente ampliar um pouco mais o debate. E que vamos juntos, né? Tentar fazer
uma diferença. A gente já faz, eu acho. A gente já aqui Sim, com a esse gente podcast, tenta, a gente né? tenta. A gente Sim. tenta. E os nossos ouvintes também convidar a todos para fazer a diferença. Sejam agentes de comunicação positivas e verídicas. Então, muito obrigado. E convido a todos a seguir o perfil do Supersuz no Instagram, supersuz.fiocruz, para acompanhar nossos conteúdos. Todos são validados, todos são verídicos e todos são preparados com muito carinho para vocês. Obrigado.